Louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória para vós. Senhor, Pai, no Filho e no Espírito Santo. Hoje, dia 18 de 5 de 2025, não? Nós estamos aqui hoje, é o dia santo, sexta-feira santa. Nós estamos aqui glorificando a Deus por este dia maravilhoso, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo conseguiu cumprir. Mas nós vamos falar de alguns processos que como foi dificultado o Senhor Jesus Cristo desde a sua vinda, não? A este planeta físico que nós vemos hoje, mas surgiu o Senhor Jesus Cristo espiritual, aleluia, glórias a Deus, não podemos ignorar, não? A toda a Bíblia, o Espírito Santo confirma isso, não? O espiritual, não? Então, nós temos que glorificar a Deus por Jesus Cristo ter vencido, porque a partir deste dia que surgiu a sua morte, por ele ter conseguido superar todas as tentações de fazer a vontade, tentações e superar, não, as provocações, pelo amor ao Pai, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo conseguiu ter a sua morte para ir nos resgatar oficialmente no espiritual, para hoje podermos estar aqui falando dele e conhecer a verdade, e a verdade nos libertou, não? João 8, versículo 32, aleluia, glória a Deus, é a palavra de Deus, aleluia, que nos libertou e que nos faz estar aqui, aleluia, e nos faz estar também, não? Glorificar a Deus de várias formas da igreja, ou através de vídeos, ou através de leitura bíblica, e também até dormindo, aleluia, glórias a Deus, em sonhos e no sonho, não? Nós dormimos e muitas vezes estamos glorificando a Deus, querendo, antes de adormecer, querendo que seja Deus, não? Que conduza o nosso sonho, aleluia. Deus, Jesus Cristo permitiu-nos este acesso a este espiritual, aleluia, e vivemos no físico, aleluia, glória a Deus. Olha, meus amados, eu vou começando a narrar o que se passou em Mateus 27. A Bíblia vai nos contar um sucedido de Mateus 27, do versículo 1 ao 66. Então, peço que vocês leiam também a Bíblia, naquilo que eu não puder aqui continuar a fazer, vocês confirmem, deem continuidade. Mas eu vou confirmar aqui, vou confirmar aqui alguns casos que, por exemplo, dão a saber e a ver e a testificar a capacidade, o amor de Jesus Cristo ao Pai, e esse amor ao Pai se não vangloriou para nós, não? Aleluia, glórias a Deus, que seu Espírito Santo confirma, aleluia, glórias a Deus, somos a igreja, somos imagem e semelhança de Deus, nosso Pai, Gênesis 1, versículo 26, aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver que, por exemplo, nós vamos ver que alguns episódios na Sagrada Torá, no capítulo 27, não? Do versículo que temos estes versículos quando o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, estava na cruz, não? Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, nós temos que qualificar, não? A sua capacidade. Primeiro, ele foi posto, não? Com dois presos, à sua direita e à sua esquerda, que eram não pecadores. E ele não revogou isso, porque ele vinha tirar, já estando dando exemplo, ele vinha tirar a carga daqueles dois pecadores. Ele já estava dando exemplo. Nós vamos ver outros exemplos mais atrás, mas partindo de que ele até ali não revogou a sua missão. Nós vamos ver, por exemplo, como nos tem chamado, não? A atenção, a capacidade e a prevalência do Senhor Jesus Cristo na sua missão, aleluia, glórias a Deus, e as tentações que ele passou. Nós vamos ver, por exemplo, em Mateus, não? Do versículo, mas antes do versículo 27, nós podemos ver que nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, foi provocado e foi chamado a atenção de certas formas que começaram a haver, não, uma intenção de querer limitá-lo, de querer que ele reagisse, não, e se defendesse
como também já vamos ver noutros versículos. Vamos falar de, por exemplo, no versículo 46, não? Que ele diz claramente, diz ali lama sabachthani, não? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Não? Porque para que o Senhor Jesus Cristo conseguisse não fazer um sacrifício e tirar o pecado de nós, ele tinha que estar digno, verdadeiro, não? E ciente daquilo que ele estava a fazer. O Espírito Santo põe inconsciente? Não é isso. Ciente é que com amor. E também vamos lembrar que o Espírito Santo não morre. Não é possível o Espírito Santo. Ele é presente, onisciente, não? E onipotente. Ele está aqui agora, esteve ontem e estará no futuro, aleluia. Então, para sempre, para todo sempre. Ele precisava sair daquele corpo, não? Como o seu corpo, como o meu corpo, como o corpo, mas aquele corpo era santificado, tinha que ser santo, por isso sofreu tantas tentações para que cumprisse este grande momento. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: por que me abandonaste, Pai? Porque o Espírito Santo precisava sair dele para que realmente a morte física se sucedesse e ele conseguisse não transportar-se para o espiritual, para a honra e glória de Deus. Nós vamos ver que houve no 47, no versículo 47, houve um mal entendido, como sempre, daqueles que não entendem a palavra, disseram que ele estava a chamar por Elias, não? E no versículo, aleluia, glória a Deus, 49, eles vão dizer que há ali uma interpretação, não, que os outros deram, não, querendo que fizessem uma introdução humana naquele sacrifício digno, divino, não? Então, vão dar uma bebida que se chamava vinagre. Nós vamos fazer aqui uma parábola, vinagre, não? Parábola é tipo, vamos abrir aspas, não? Vinagre é uma bebida fermentada, atenção. E vinagre, os romanos e os gregos, naquela altura, eles usavam o vinagre como medicina para infecções, feridas, não? Então, se vamos ver aqui um ato de vinagre, algo fermentado, e vamos ver aqui algo para curar, para sarar, para ajudar nos ferimentos, então já estava a ver um ato não, humano, já estava a ver uma ajuda, porque como fermentado vai agir como algo não, atenuante para atenuar as dores. E como algo como medicinal, também já está a entrar algo humano para ajudar não, a ele aguentar não, as suas feridas, as suas maçaduras, como diz Isaías 43, do versículo 1 a 12, aleluia, glórias a Deus, que ali nos descreve como o Senhor Jesus Cristo não, realmente foi amassado e foi sofrido, mas por uma intenção. Por exemplo, no versículo 4, Isaías 53, versículo 4, diz que levou as nossas não, enfermidades. E no versículo, Isaías 53, versículo 6, vai dizer que nós estávamos como umas ovelhas não, desgarradas, não tínhamos união, não sabíamos, não tínhamos pastor. Então ele conseguiu reunir-nos, aleluia, glórias a Deus, tanto que hoje concordamos todos no mesmo espírito, não? Eu louvando ao Pai, aleluia, glórias a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rabi, Raboni, nosso pastor. Louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos ver que, por exemplo, no versículo, as provocações continuam. Estamos a dar aqui exemplos de algumas provocações, aleluia, glórias a Deus. Vamos ver que no versículo 30, por exemplo, no versículo 35, eles doaram-se as suas roupas, não? Isso também o profeta Isaías já tinha profetizado, não? As descrições, não? Das provocações que nosso Senhor Jesus Cristo ia passar, e uma delas foi os seus vestes, não? Foram repartidos, não? E com gozos e gritos, não? Mas ele não se defendia. Vamos ver também no versículo, aleluia, glórias a Deus. Vamos ver no versículo 38, não? Que ele, por exemplo, haviam dois os dois seres, não? Que tinham pecado, que estavam, isto é no versículo 38, aleluia, glórias a Deus,
chama-se, na Bíblia chamam-se, biblicamente chamam salteadores, não? E eles eram dois pecadores, não? Que se puseram Jesus Cristo na mesma posição, não? Mas ele não se defendeu, ele não apontou o dedo, não acusou os outros. Por quê? Porque, como estava referindo, o Espírito Santo pede outra vez, ele estava cumprindo a sua missão, ele estava tirando a carga, a acusação espiritual daqueles dois, e hoje até de nós, não? E daqueles que ainda não estão para vir. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ver que, por exemplo, no versículo 40, vamos ver que eles tentaram outra vez, que eles conseguissem fazer que o Senhor Jesus Cristo não abandonasse a Deus, que se fizesse a ele mesmo passar por Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, uma das suas missões era pôr-nos como nós. Hoje somos nós com o Espírito Santo, e aquilo que nós vamos passar é aquilo que o Espírito Santo vai nos capacitar para fazer. Então, quando vamos nós de volta, quando o Senhor Jesus Cristo foi levado ao... Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, ele ali foi tentado, do versículo, Mateus, versículo 4, do versículo 1 a 11, não? Ele ali, por exemplo, foi tentado a desafiar a Deus por várias maneiras, não? E o Senhor Jesus Cristo recusou-se pela palavra a tentar o Senhor, seu Deus, ao seu Criador, não? Porque lembro mais uma vez, o Espírito Santo faz com que nós nos lembremos, não? Que, aleluia, o Senhor Jesus Cristo estava fazendo por nós. O Pai estava fazendo por nós, para que nós vamos passar, nós sabíamos que nós vamos passar por isso, e nós também tínhamos que lembrar, através do Espírito Santo, glórias a Deus, que tanto que aleluia, glórias a João 16, do versículo 8 ao 13, vai nos descrever, pois vocês leem a Bíblia, irmãos, vai nos descrever, por exemplo, no versículo 9, que o Senhor Jesus Cristo diz que não podíamos dizer todas as coisas agora, porque não tínhamos esta capacidade, este entendimento, porque o Espírito Santo ainda não estava em nós, não tinha regressado em nós. Não vamos lembrar que nós tínhamos o Espírito Santo, aleluia, em Gênesis 2, versículo 7, e a partir do versículo 3, aleluia, no Gênesis 3, não? Nós tínhamos o Espírito Santo até o Gênesis 3, aleluia, glória a Deus, quando se sucedeu, a partir do versículo 4, a introdução da camuflação do espírito mau até a serpente, não? E que introduziu-se na Eva, e ali entrou outro espírito, mas nós conseguimos recuperar esse espírito para honrar a glória a Deus, não? Em Atos dos Apóstolos, aleluia, a partir do capítulo, 2, no versículo, aleluia, glória a Deus, versículo 3 e 4, descreve-nos o batismo com o Espírito Santo. Nós voltamos outra vez a ser o templo do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Descreve-nos também 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 3, versículo, aleluia, glória a Deus, versículo 19, e diz-nos também que nós somos do Espírito Santo, o nosso corpo é do Espírito Santo, 1 Coríntios, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo, 6, versículo 19. Então, através deste Espírito Santo, através desta capacidade com o Espírito Santo, nós conseguimos passar por estas tentações, passar como se nosso Senhor Jesus Cristo aqui está descrevendo também, mas nós estamos descrevendo o que Ele fez por nós para que nós hoje conseguíssemos, aleluia. Vamos recordar que no versículo, voltando a Mateus, aleluia, glória a Deus, Mateus 27, aleluia, glória a Deus, versículo 40, quando lhe foi dito para que ele tentasse mais uma vez ao Senhor, nosso Deus, aleluia, glória a Deus, que ele podia, não? Foi dito que ele podia salvar-se da cruz, não? Salvar-se, ele mesmo podia salvar-se da cruz, porque ele referiu-se que ele mesmo podia destruir um templo, não, em 3 dias, e ele restaurava. Mas o templo somos nós, ele mesmo o fez. Ele foi destruído, não, em 3 dias se restaurou. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, não? Aleluia. Hebreus 4, versículo 12. Viva e eficaz. Aleluia. Glórias a Deus. Então, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo estava a se referir no templo a nós, não? Nós podemos ser destruídos, aleluia. O pecado
pode entrar em nós, destruir-nos, glória a Deus, mas através dos 3 dias que o pecado não foi ingerido em Senhor Jesus Cristo, um corpo santo, um santo dos santos, aleluia, Deus no Filho, aleluia, e é através do seu Santo Espírito, Deus, o Espírito de Deus, aleluia, esta comunhão, esta Santa Trindade, aleluia, fez projetos maravilhas e ainda hoje está fazendo, aleluia, glórias a Deus. Nós vamos ver, por exemplo, uma das tentações que faziam com que o Senhor não cumprisse com o seu chamado, que era, por exemplo, não louvar a Deus, não pôr a Deus, o reino de Deus primeiro, não? Que nos fala Mateus, por exemplo, Mateus 6, versículo 33, não? Então, vinham tentações para que o Senhor não nos ensinasse, não nos capacitasse, que nós sempre tínhamos que pôr o reino de Deus em primeiro, não? E o Senhor sempre o desmentia, o Senhor sempre desafiava não, a mentira, que é oposição, não, da verdade. Então, a mentira que, por exemplo, nos descreve João 8, versículo 44, não? O pai da mentira, este opositor, este esteve sempre tentando o Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que não saísse um ensino divino, para que nós também não conseguíssemos glorificar a Deus. Por exemplo, glórias a Deus, em Mateus 12, do versículo 46, aos 50, nós vamos narrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando Jesus falava à multidão, não, no 46 falava à multidão, e que a sua mãe e os seus irmãos apareceram. E no versículo, por exemplo, no versículo 47, alguém diz, está aqui a sua mãe e está aqui os seus irmãos, não? Grita para ele. E ele pergunta logo de seguida, no versículo 47, pergunta, minha mãe e meus irmãos? E no versículo 48, ele diz que a minha mãe e os meus irmãos são estes aqui, apontando para os discípulos. Aleluia, glórias a Deus. Então, no versículo 49, ele vai dizer que, que, por exemplo, quando ele estende a mão para os discípulos, aleluia, glórias a Deus, ele refere-se aquilo que ele foi, é muito profundo, aquilo que ele foi, não? É feito, o propósito dele. Então, é a igreja, somos nós, não? É o templo do Senhor, somos nós. Ele, então, por isso chama-nos mãe. E diz meus irmãos, porque nós também amamos ao Pai. Então, por isso que ele chama-nos mãe, por causa do propósito que ele veio, que ele foi criado por causa de nós. Ele já foi criado e anunciado desde Gênesis 3, versículo 15, com a missão de destruir o mal, aleluia, pisar na cabeça da astuta, da serpente, rastejante, aleluia, glórias a Deus, não? E quando ele aponta o dedo, não? Dizendo que é este o propósito, é esta minha mãe e estes são os meus irmãos, porque eles também, no versículo 50, ele vai dizer que, porque eles fazem vontade do meu Pai, não? Onde o Pai que está no céu, não? Então, estes que fazem vontade do meu Pai, não? Que está no céu, que está nos céus, estes são meus irmãos, estas são minhas irmãs, esta é a minha mãe. Aleluia, glórias a Deus. Então, nós aqui, resumindo que o Senhor Jesus Cristo foi muito tentado, irmãos, e o Senhor Jesus Cristo conseguiu glorificar ao Pai. Ele conseguiu, aleluia, glórias a Deus, muito profundo, através dessas tentações, provocações, cumprir com o propósito. E voltando ao propósito final, que é hoje, que cumpriu-se com a sua morte, a sexta-feira santa, o santo dos santos, não? Foi julgado, não? Por nós. Nós vamos ver que o que sucedeu, por exemplo, em Mateus 27, no versículo 1 ao 66, não? Deu um fruto, deu um nascimento, não? Por exemplo, de Isaías 61, versículo 1, capacitou-nos, não? Que é o Espírito Santo que faz essa obra, capacitou-nos outra vez para ouvirmos a palavra de Deus, o Evangelho, não? Capacitou-nos para sermos retirados do pecado, das prisões, não? Isaías 53, que já narramos aqui, não? Que livrou-nos das doenças, uniu-nos outra vez como igreja, como filhos de Deus, como ovelhas,
um só pastor, não? Aleluia, glórias a Deus. Antes estávamos todas perdidos, qualquer lobo podia nos, não, devorar, aleluia. E vamos ver também que, por exemplo, quando João 30, glórias a Deus, não? Ele falou naquela, João 30, não? Capítulo 30, versículo 19, vai dizer, não, que o que aconteceu em Mateus 27, na cruz, antes que ele partisse, no meio de onde ele, não, grita e fala, Ali, lama sabachthani, Pai, por que me abandonaste? Ele mais adiante, ele grita e dá o seu espírito. E quando voltamos para João 30, versículo 19, ali diz, não, que ele disse, está consumado. O que quer dizer está consumado? Está cumprido. Ele conseguiu cumprir com a missão. Apesar de tantas tentações. Aleluia. Apesar de tanto insulto, tanta injúria, tanta injustiça, tanta maldade, tanta mentira. Apesar de tanta perseguição, ele conseguiu. E hoje estamos aqui nós, muitos de nós alegres, festejando. Obrigada, Senhor Jesus. Deus nos abençoe, igreja. Obrigado por todos aqueles que conseguiram ouvir esta palavra. Eu estou indo agora à igreja. Mas mesmo assim, eu sentei aqui. Estou com um pouco de pressa, mas mesmo assim eu tinha que cumprir, porque o Senhor pôs-me no meu coração para fazer esse vídeo. Deus vos abençoe, família. Deus vos abençoe, igreja. Todos aqueles que ouviram essa palavra, tome posse de Isaías 61, versículo 1, que vos liberta, que vos cura, que vos traga mais para frente como igreja, para que contem e verifiquem como testemunho o amor de Cristo e também libertem, através do Evangelho, a todo aquele que vai crer em Romanos 10, versículo 9 e 10. Pois leiam também essa palavra. Amém. Shalom, família. Gratidão.